Muito boa noite a todos. É com grande satisfação que começamos hoje mais um Web Talks, hoje a 14ª edição. Hoje vamos conversar, o Dr. Caio vai ser o moderador e vai conversar com a doutora Débora Visconti e com o professor Francisco Carralho sobre carta arbitral. Em nome da Câmara CIESP-FIESP, eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a PUC de São Paulo pela promoção desse evento, agradecer à ABARB por todo o apoio que é prestado e passo a palavra para a Camila. Obrigada, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje em nome do professor Cláudio Finkelstein e da Associação Brasileira de Estudantes em Arbitragem, ABARB. Eu só queria agradecer à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP, especialmente a Lilian, não só por apoiarem a iniciativa do Arbitalks, mas também por nos ajudar com toda a organização sempre. Também queria agradecer aos nossos palestrantes, a Débora Visconti e ao professor Carralho, por aceitarem debater com a gente hoje sobre carta arbitral. E também queria agradecer ao Caio Brasinato, que vai moderar o painel de hoje. O Caio é bacharel e mestre em Direito pela PUC São Paulo, ele tem LLM pela Stanford University e agora está como advogado no Scala em Nova York. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Caio, para ele apresentar os nossos palestrantes e dar início oficialmente à 14ª edição, que eu acho que vai ser muito boa. Caio, a palavra é toda sua. Obrigado, Camila. Obrigado, Lilian. Para mim é um prazer imenso estar aqui, né, participando da 14ª edição do Arbitalks. Gostaria de agradecer ao Cláudio Finkelstein e à Camila pelo convite, à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP, na pessoa da Lilian, pela organização, junto com a PUC, e a ABARB pelo apoio. Antes da gente começar, como a Camila adiantou, eu queria fazer uma breve introdução da Débora e do professor Carralho, muito embora eles dispensem qualquer tipo de introdução, mas a Débora ela é mestre e doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, ela é pela London School of Economics, sócia de Visconti Advogados e árbitra. O professor Carralho é mestre e doutor em Direito Civil pela PUC, onde também leciona nos cursos de graduação e pós-graduação, sócio de Carralho Advogados, onde atua como advogado, consultor jurídico e também como árbitro. O professor Carralho me deu aula de arbitragem na graduação, então é um prazer estar aqui especificamente para tratar da carta arbitral, que inclusive como estávamos falando há pouco, um filho, né? Que o professor foi coordenador do grupo de pesquisa em arbitragem da PUC, que junto com a Comissão de Arbitragem e a Procuradoria da OAB do Rio de Janeiro propuseram justamente a criação da carta. Então, sem mais delongas, eu não sei se a Débora ou o professor querem fazer algum comentário inicial, mas basicamente a ideia do Arbitalks é que uma primeira fase seja coordenada com algumas perguntas que eu vou dirigir a vocês e depois a gente abre as perguntas para os membros da plateia. Por gentileza, podem mandar as perguntas no chat e aí a gente endereça ou ao final ou no curso dos debates, a depender de como ela se encaixa. Então, se os professores, se a Débora e o professor Carralho não tiverem nenhum comentário inicial, eu posso iniciar já com as nossas perguntas. Acho que além de agradecer ao Cláudio, a Camila, a Lilian pelo convite para participar desse Arbitalks e dividir essa tela, né, com vocês aqui, com o Caio, o professor Carralho, eu acho que além desse comentário inicial, a gente pode passar para as perguntas que são extremamente interessantes. Isso mesmo, aqui faço cor às palavras da Débora, é uma alegria enorme estar aqui nesse evento, agradeço à Câmara da CIESP-FIESP, a pessoa da Lília, agradeço à Camila e peço que estenda nosso abraço apertado ao Cláudio, que também encaminha também esse evento, esse Arbitalks tem levado adiante, tem conduzido com maestria e sempre tornando os temas vivos na arbitragem, e destaco aqui meus companheiros ao Caio, que passou umas perguntas para a gente, né, Débora? Umas perguntas bem complexas. A sorte que ele passou antes, porque se passasse meio em cima, assim, a gente ia sofrer um pouquinho, mas o Caio, ele tocou, principalmente a última, a gente vai ver aqui, ele tocou num dos pontos bem importantes que nós temos aí para enfrentar da carta arbitral. Mas é uma alegria estar com todos vocês, uma alegria estar
também ao lado da Débora, já tivemos a oportunidade de nos encontrar em outros eventos, em outras arbitragens também, então é muito bom estar aqui junto mais uma vez aqui. Vamos, da minha parte, podemos seguir adiante para os debates. Legal. Então, bom, a carta arbitral, claro, como instrumento de cooperação entre arbitragem e poder judiciário, veio para, enfim, principalmente hipóteses em que o tribunal arbitral carece de poder coercitivo, e é uma inovação que foi muito celebrada pela doutrina, porque uniformiza, sistematiza esses pedidos de cooperação que antes eram feitos por ofício e de uma forma que ia variar por cada tribunal ou câmara, enfim, como é que fosse. Tem funcionado muito bem e cada vez mais, como a prática vai se desenvolvendo, algumas dúvidas vão surgindo e é justamente delas que a gente quer tratar aqui hoje. Então, a primeira pergunta para ambos, naturalmente, quais são os principais cuidados e pontos de atenção que um árbitro ou a Câmara Arbitral devem observar quando eles vão expedir uma carta arbitral? É aconselhável que, na medida do possível, o árbitro tente fomentar o cumprimento voluntário da decisão antes de buscar a execução com auxílio do Poder Judiciário por meio da carta arbitral? E, por último, na prática de vocês com as cartas arbitrais, o que mais tem sido objeto de pedidos de cooperação? Pedidos de arresto, pedidos de cumprimento de medidas liminares, condução coercitiva de testemunhas? Por favor, nos contem um pouco da prática de vocês com relação a isso. Obrigado. Obrigada, Caio. Eu difiro a palavra ao professor Carrali, que sendo o pai da carta arbitral, ele tem que começar. Opa, mesmo? Não quer começar, Débora? Não quer falar um pouquinho? Bom. Opa, bom, eu vou me cuidar aqui para não falar muito. Eu estava brincando com todos, com a Débora, com o Caio, porque falar da carta arbitral para mim é sempre uma alegria enorme. Mas o Caio já fez a referência de que nasceu lá nos bancos da PUC e realmente ela foi lançada e agora ela está numa fase de amadurecimento. Ela tem toda a influência dos estudiosos, dos acadêmicos e da prática, que vai traçar aí o seu perfil, né? E, assim, eu diria que, no primeiro momento, a preocupação era ter lançado a ideia da carta e colocar os seus requisitos mais básicos, necessários mesmo, que está na lei, que foram indicados como a demonstração da existência do procedimento arbitral. Então, em resumo, é isso: demonstração das partes, demonstração de que há um tribunal arbitral com a convenção, depois com a aceitação pelo árbitro, que é o artigo 19 da lei, né, que mostra a constituição do tribunal arbitral e mostra a instauração, a instituição da arbitragem. Então, essa que era a ideia. Eu acho que tem um ponto importante, que é cuidar para uma regularidade formal dessa carta arbitral. Agora, o Caio levantou essa questão: poxa, mas temos que tentar fazer com que as partes cumpram a decisão, independente de eu ter necessidade de um apoio do judiciário, com certeza absoluta. Eu já estou em arbitragem muito antes da carta arbitral, e eu lembro que nós utilizamos desses expedientes. Por exemplo, aliás, tive arbitragem na própria Câmara da CESP-FIESP nesse sentido, abria-se uma conta destacada na própria instituição, aos cuidados da instituição arbitral, e daí solicitava-se ou determinava-se que fosse feito um depósito, por exemplo, quando se queria um valor em garantia. E assim, eu não cheguei a ter, na minha experiência, nenhuma situação que a parte descumprisse a arbitragem. Mas pode acontecer? Lógico, pode acontecer. A gente colocava multa, daí discutia se incidia ou não multa. Então, a gente deve estimular o cumprimento. Uma forma de estimular é aplicar ou estabelecer uma multa e depois discutir se incide ou não. Eu já tive situações até que a busca e apreensão, entre aspas, não foi necessária, porque nós pedimos para a parte, e a parte entregou num depósito aquele bem que estava em discussão. Então, a gente procura, como tribunal arbitral, acho que conversa com os advogados, principalmente, procura uma atuação colaborativa para se conseguir que essas medidas não sejam enérgicas. Mas, se precisar, e aí entra a carta arbitral, precisa do apoio, precisa da colaboração, porque a intervenção no mundo empírico, que é aqueles atos mesmo enérgicos, isso o tribunal arbitral não pode fazer, a secretaria não pode fazer, e é melhor que fique no judiciário. Eu não sei a Débora, mas eu sempre achei, Débora, que é melhor que seja sempre através do judiciário como a própria execução. Agora, sobre casos comuns, o Caio fez essa pergunta, eu vou falar, na verdade, o que tem de oitiva de testemunha, mas eu vou falar
e bloqueio de e-mail. Eu vou falar dois casos que para mim foram bem interessantes. Um deles que é sobre um depósito de um valor, na verdade, um cumprimento de um bloqueio de conta, que isso é uma das medidas que se faz. Quando se há receio de que aquele valor vai ser dissipado, a parte não vai depositar em juízo, e tem receio de que suma o dinheiro, aí é uma maneira de se pedir o bacenjude, mas o bacenjude pelo apoio do judiciário. Essa é uma medida que tem sido comum, uma situação liminar, determinar. E o que foi curioso é que o tribunal, eu fiquei muito em dúvida, mas o tribunal não era o presidente, mas entendeu que deveria ser feito sem oitiva sem oitiva das duas partes, sem comunicação para as partes. Geralmente, o tribunal determina a expedição da carta, a secretaria expede, advogado cumpre. Nesse caso, ficou uma preocupação no sentido de, olha, eu vou tratar desigual, eu vou dar informação para uma parte, vou determinar ele que se cumpre uma carta arbitral de bloqueio de conta. O tribunal entendeu, eu nem estava muito simpático com isso, mas os outros dois entenderam que tinha que ser feito pelo tribunal. Até aí tudo bem, então, o tribunal que cumpriu a carta precatória, a carta arbitral, é uma característica diferente, mas o que eu quero chamar a atenção, olha só, Caio, Débora, o que aconteceu? A juíza, quando recebeu, fez a penhora online com bacenjude, que ela pode, automático, não tinha recursos, mas fez o que tinha, mas ela indeferiu o pedido de sigilo do cumprimento da carta arbitral, que, aliás, também saiu de uma iniciativa da PUC, né, do grupo de pesquisa, que fala que no cumprimento da carta arbitral deve ser observado o segredo de justiça. Tem discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo, o TJ em São Paulo tem essa discussão, mas ela simplesmente indeferiu o segredo de justiça, não falou por falta de pressuposto legal, acho que ela não conhecia o Código de Processo Civil novo, né, talvez, enfim, mas disse falta de pressuposto legal. E minha dúvida do tribunal foi, quem recorre dessa decisão? É o tribunal arbitral que recorre? É a presidente do tribunal? Até acabei, ato falho, falei que era uma presidente mulher, mas é a presidente que recorre? Como que é feito um recurso diante de uma carta arbitral por ordem do tribunal? Achei bem curioso. E um outro caso que eu achei curioso foi que foi solicitado, e eu acabei deferindo, por insistência do advogado, uma carta arbitral para citação. Eu, no meu entender, a citação com as cautelas do regimento interno, do regulamento da Câmara, era suficiente. Mas a parte pediu, falou, olha, por segurança minha, eu quero uma citação por hora certa ou por edital. E pediu. Eu falei, olha, eu não posso determinar uma citação por hora certa, eu não posso determinar a citação por edital, porque isso são providências que são do processo civil. O que eu autorizei, e até eu conversei, nós fomos numa audiência de assinatura de termo, inclusive, mas ele pediu para suspender e para citar, o que eu autorizei, foi expedida, foi uma carta de citação. E eu lembro bem que ele insistiu, mas eu quero carta itinerante, eu quero precatória, como se fosse uma precatória itinerante, eu quero edital. Eu falei, olha, doutor, não sou eu que resolvo. Por mim, a citação pela forma feita pela Câmara é suficiente. Se o senhor quer uma outra citação pelos meios de um processo, quem tem que decidir se vai ser por hora certa, se vai ser por edital, se vai ser uma carta itinerante, se vai ter alguma outra providência, é o juiz. Aí a minha solicitação foi, eu requero que seja feita a citação da forma do Código de Processo Civil, ou como Vossa Excelência entender. Então, o que eu achei interessante, mas eu refleti muito sobre isso, conversei com alguns colegas, a gente falando o limite do árbitro, né? Não, eu tenho que ir até onde vai a minha competência, a minha jurisdição. Minha jurisdição estou pedindo apoio para se determinar a citação. Quais os meios de citação do processo civil que vão ser observados? Aí eu achei melhor deixar nas mãos do juiz. Finalmente, o juiz recebeu e tomou todos aquele escalonamento que tem no Código de Processo Civil. Primeiro tentou a citação, depois hora certa 3 vezes, enfim, aquilo que é normal de processo. Mas foi uma situação que eu achei bem pitoresca, porque é diferente. Colocaria aí as situações diferentes, não as comuns, tá bom, Caio? Vamos ver a Débora aqui, que quero ver também, estou curioso em ver algumas posições também da Débora. Bom, eu, felizmente, nunca tive nenhuma oportunidade de próprio tribunal arbitral expedir a carta arbitral,
porque além de pedir, você tem que acompanhar, você tem que acompanhar todos os atos. Eu, felizmente, não passei por essa experiência. A minha, assim, eu tive experiência como secretária substituta da Câmara da CIESP-FIESP, quando eu estava substituindo a Letícia, e também como coárbitra no CAN-CCBC. E as câmaras têm formas diferentes de cumprir as cartas arbitrais. Então, a Câmara da CIESP, na época, pelo menos que eu estava lá, pedia para que os advogados cumprissem. O CAN e a Camarb protocolam e pedem para os advogados acompanharem. Então, isso tem algumas diferenças nisso. Existe uma cooperação muito legal entre as câmaras, de dividir experiências que deram certo, que deram errado, e o que vai aprimorando o sistema. Nesse caso que eu tive na CCBC, uma curiosidade assim, foi que o ato solicitado, quando ele foi transcrito pela Câmara, enfim, pela Secretaria, ele não foi exatamente o que a gente tinha colocado na ordem processual. E isso gerou que a gente tivesse que fazer um aditamento à carta arbitral. Então, essa também é uma outra questão que eu acho que, pelo menos eu nunca vi dos juízes recusarem sem antes pedirem algumas informações, se está faltando algum detalhe. Então, também de existir essa cooperação. E os casos assim, mais interessantes que eu tive de carta arbitral foram de cooperação de terceiro. Então, esse caso que eu mencionei, que o ato solicitado não estava exatamente como estava na ordem processual, antes de iniciar a arbitragem, as partes já tinham tentado em cautelares antecedentes, bloqueio via Bacen-Jude, que não tinham, a requerida não tinha nenhum recurso, então todos tinham ficado infrutíferos. Então, a gente começou a arbitragem e a parte pediu novamente que fosse, que a gente solicitasse esse bloqueio via Bacen-Jude, e o tribunal tomou a decisão de, antes de pedir uma carta arbitral ou coisa do gênero, de pedir para que a requerida depositasse aquele dinheiro numa conta da Câmara, uma conta separada da Câmara. A requerida não depositou, e aí a requerente pediu que o tribunal arbitral pedisse uma carta arbitral para que um terceiro que era credor da requerida depositasse aquela quantia numa conta à disposição do juízo. E a gente acabou expedindo a carta arbitral, porque, na verdade, a gente não estava determinando o bloqueio de bens daquele terceiro. A gente estava simplesmente pedindo para que ele depositasse quantias que eram da requerida em uma conta. E, no fim, eu não posso dizer se teve cumprimento ou não, porque as partes fizeram acordo. Então, às vezes, muitas vezes também a liminar é uma forma, se a parte já percebe que o caso dela é fraco, com a concessão de uma liminar, é uma forma também de incentivar as partes a fazerem acordo. E um caso que eu li, que eu achei muito interessante, que até depois gostaria de ouvi-los, é o caso da Embrapa Mining Company, que o tribunal emitiu uma carta arbitral para que uma das partes cumprisse uma determinação. Era um caso de comercialização de minério de ferro. Essa parte não cumpriu, foi pedida a carta arbitral para que a parte cumprisse, voltando um ponto. Essa parte não cumpriu, o juiz determinou, então, a imposição de multa para que a parte cumprisse, a parte novamente não cumpriu, e o juiz determinou, então, que um terceiro fosse citado, então, para cooperação naquele processo. Então, é um caso muito complexo em termos de contratos. Ele, inclusive, tem um artigo super interessante sobre esse caso na Revista Brasileira de Arbitragem, nesse último volume, no 67, mas a parte que estava sendo... que deveria cumprir a obrigação era a parte que era a empresa que era responsável pela logística da extração de minério de ferro. E a parte que foi determinada que cooperasse naquela decisão foi a dona da mina. Então, o que estava acontecendo?
a requerente não tinha mais acesso à pesagem do minério de ferro que estava sendo extraído e não conseguia mais determinar se o valor estava sendo pago estava correto. Aliás, parece que não estava nenhum valor estava sendo pago, mas ela nem teria como fazer essa avaliação. Então, o que o juiz determinou, o que o tribunal determinou e o juiz concordou, foi só que a requerente tivesse acesso a essa pesagem. Então, e essa decisão foi confirmada pelo STJ, inclusive esse adendo, né, do juiz para cooperação e cumprimento da carta arbitral. Eu achei esse caso super interessante, não tinha visto nada, o juiz determinar, então, ir além, né, do que está na carta arbitral, e eu até imagino que vocês conheçam esse caso. Depois, se a gente tiver um tempinho no final, gostaria de ouvi-los sobre o cumprimento pelo juiz dessa carta. Né, eu já até adianto, Débora, eu acho que é bem interessante mesmo, mas eu acho que o juiz deve, dentro do possível, cooperar ao máximo para que aquele objetivo final seja atendido, né? Então, é bem interessante. Eu acho que o pedido da carta arbitral olha, eu quero uma solução que me garanta esse resultado, do modo geral. Então, eu vejo como uma possibilidade, sim, um pouco similar àquela situação que eu falei. O que o árbitro quer é a citação, né? Ele quer trazer. Agora, como que vai ser feito? Daria uma certa flexibilidade com os instrumentos do Código de Processo Civil, né? Mas bem interessante essa decisão. Essa decisão, eu confesso que eu vi a decisão, mas não tinha entrado nesses detalhes do cumprimento da carta aplicatória. Eu tinha pensado mais no lado mesmo da decisão em si, mas tem essa peculiaridade bem interessante, sim. Claro, e esse caso, eu acho que é o RESP 179-8089 de Minas Gerais, de relatoria da ministra Nancy Endrigues, se eu não estou enganado. Cito aqui só para referência da plateia, porque realmente é um caso super interessante. E ele linka diretamente com a nossa segunda pergunta. Eu destaco uma frase, um trecho do acórdão, onde a ministra Nancy Endrigues fala exatamente que o cumprimento da carta arbitral abre aspas, não constitui atividade meramente mecânica, fecha aspas, pelo Poder Judiciário. Isso é o que não me leva exatamente à segunda pergunta. Ela pontua isso no voto, mas, no final das contas, acabou dando cumprimento à carta no sentido de estender, na verdade, determinar um cumprimento de uma decisão do tribunal arbitral que afetava um terceiro. E aí o STJ, como bem explicou a Débora, ele entra um pouco ali no mérito sobre se dava para vincular aquele terceiro ou não, sobre se era efetivamente uma vinculação ou não. Por isso que eu acho que a discussão muito interessante, quer dizer, dentro do grau de cognição que o STJ, que o Poder Judiciário deve fazer quando analisa uma carta arbitral, analisar se aquele contrato está ou não está dentro do escopo da jurisdição do tribunal é uma tarefa complicada. Então, por isso fica aqui a minha segunda pergunta. O Poder Judiciário pode se recusar a dar cumprimento a uma carta arbitral? Se sim, em quais circunstâncias? E aí o exemplo é justamente esse. Se o Poder Judiciário verifica, em caráter prima facie, a existência de um vício de jurisdição ou de um vício na convenção de arbitragem, ou mesmo de algum dos vícios previstos no artigo 32 da lei de arbitragem, ele pode se recusar a dar cumprimento à carta? E aí a pergunta é, o que é o resultado disso? Né? Ele vai simplesmente se recusar a dar cumprimento? A decisão de recusa de cumprimento tem algum efeito no curso da arbitragem que tá acontecendo em paralelo? Enfim, uma série de ponderações que acho que me parece ligam exatamente com esse ponto que a Débora trouxe e com as discussões sobre deixar para o juiz interpretar, o juiz pedir esclarecimentos. Então, o que o juiz faz quando ele recebe a carta? Queria ouvir de vocês. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui, na verdade, é boa a vida acadêmica, né? Quando a gente está na faculdade, a gente encontra com um, encontra com o outro. Aliás, a iniciativa de sugerir a carta arbitral foi exatamente no momento que eu estava lá no quinto andar da PUC. Quem conhece a PUC sabe que eu tenho o quinto andar, onde toma café, o pessoal pós-graduação toma café, e um aluno de processo,
ele veio falar comigo, o juiz, ele veio falar comigo, olha, eu recebi um pedido de um tal juiz arbitral, o que é isso? Veio um pedido para mim, o que é para eu fazer? Eu falei, olha, eu expliquei o que era arbitrar. E ele falou, olha, eu sei que você dá aula de arbitragem, não sei o que é mediação, arbitragem, as pessoas que não conhecem falam como o Sandy Júnior, né? Mediação e arbitragem, tudo igual. O que é isso? Aí eu expliquei para ele, olha, arbitragem é outra coisa, mediação é uma coisa, arbitragem é outra, já faz um tempo isso, né? E aí falei, mas eu não sei, veio uma ordem para eu cumprir. E imagina mandar o juiz cumprir alguma coisa. Eu sei que passaram 15 dias, encontrei com ele no café, e aí, como é que foi? Não, ele me mandou tomar uma providência, eu recusei. E ainda falou, eu recusei com requintes de crueldade, né? Porque mandou ele pagar custas e depois se recusou. Aí eu falei, poxa vida, mas por quê? Porque veio até a dificuldade de comunicação do árbitro, que eu acho que também exagerou, quando pediu ou determinou que o juiz cumprisse uma providência. Então, a carta arbitral nasceu um pouco nesse ambiente, para tentar melhorar esse diálogo, né? Ela tem, pelo menos, uns mínimos requisitos de forma, elas têm que ser observado. Faltou o requisito de forma, já é o suficiente para o juiz, teoricamente, não cumprir. Tá? Mas a gente também, eu comecei a falar da PUC, eu não falei, também nesse ambiente de faculdade, eu soube de uma outra situação, de um caso de Araçatuba, em que um juiz recebeu uma carta arbitral para oitiva de testemunha, e a testemunha se recusou a comparecer. E a testemunha se recusou a comparecer, mas ela entrou com um boletim de ocorrência falando que a instituição não existia. Inclusive, entrou com inquérito policial questionando a jurisdição do árbitro, a existência da Câmara Arbitral. E o juiz, diante daquela documentação, diante de boletim de ocorrência, diante de inquérito policial, ele não cumpriu a carta arbitral, ele se recusou a cumprir a carta arbitral. Daí, olha só, qual o recurso que cabe? A outra pergunta que se faz, né? O que fazer diante da recusa de um juiz no cumprimento da carta arbitral? Nesse caso, eles entraram com conflito de competência. E o conflito de competência foi favorável ao juiz. Falou que existia vício e que, nessa situação, o juiz ele não precisaria cumprir a carta arbitral. Então, é aquele tema. O que eu falo para vocês, o que não deve o juiz é entrar no conteúdo da decisão. Se o árbitro determinou um bloqueio de bens, bom, vamos atender. Uma busca e apreensão, sim. Mas vício de forma, aí o juiz tem que olhar. Vício de jurisdição, o Caio até a gente estava falando, né, Caio, a história do artigo 267. O 267 fala das situações em que o juiz pode deixar de cumprir até mesmo uma carta precatória, até mesmo uma carta de ordem. Um deles é um juiz que não é manual de quem tem competência, para arbitragem seria que tem jurisdição. Então, realmente, tem um outro inciso que fala, o juiz tiver dúvida acerca da sua autenticidade. Nesse caso, Araçatuba foi pautado nessa questão de autenticidade. Então, existem elementos. O que não se deve é discutir a decisão do árbitro. Isso não deve ser discutida a decisão do árbitro. Por que ele fez isso? Até, por exemplo, ele mandou, a gente estava discutindo, a Débora trouxe a questão de atingiu terceiros. Tá, mas se ele atingiu terceiros, se ele determinou o bloqueio, por exemplo, de um patrimônio terceiro, eu acho assim, num primeiro momento, o juiz não deveria falar, não, mas ele não é parte na arbitragem. Ele não é parte, mas o árbitro pode ter entendido, por uma desconsideração de pessoa jurídica, por uma fraude, por qualquer motivo, que os bens do terceiro vão responder. Então, no primeiro momento, eu não diria que é uma causa para um juiz recusar. É uma causa, talvez, para ele ter uma atenção maior para avaliar. Mas se o árbitro justificou por que está indo a terceiros, aí é um pouco diferente. Mas, no primeiro momento, eu não diria que o juiz deve verificar o conteúdo. Tudo isso dentro de uma normalidade. Tudo isso dentro de um sistema que funciona. Agora, a gente sabe que o judiciário também tem dessas questões. Tem um outro caso que a gente fala, que é o seguinte, vocês já devem lembrar, já faz um tempo, em que uma carta de ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal foi descumprida por um juiz federal.
simplesmente foi descumprida pelo juiz federal. Tudo bem, depois, não vou falar os nomes, tá? Depois esse juiz federal foi convidado a se aposentar, depois de uns problemas, mas ele chegou até a ser promovido e para o tribunal por conta de antiguidade. E depois resolveu, mas chegou a descumprir porque ele questionou a legitimidade na época de ministro. E recentemente nós tivemos outro caso desse. Esse é mais recente, vocês devem lembrar mais, né? Eu brinco quando eu falo para os meus alunos, eu moro, mas não falo com quem foi, né? Que se acusou a cumprir uma ordem que veio para ele e ele simplesmente falou, não vou cumprir. Ou, na verdade, ele resistiu um pouquinho para cumprir uma ordem que veio. Por quê? Porque ele achou que alguma coisa estranha tinha. Então, é um caso também bem famoso. Então, lógico, os mesmos problemas que acontecem no judiciário, entre juiz, desembargador, ministro e juiz de primeiro grau, podem acontecer por mais razão ainda da arbitragem. Nós temos que ser cautelosos. Teoricamente, não é para invadir o conteúdo da decisão. Mas eu cito aqui um exemplo bem fácil de assimilar. Imagina qualquer juiz que receba uma ordem de busca e apreensão vinda de um tribunal arbitral. Mas essa ordem de busca e apreensão é de um menor. O juiz vai cumprir? Não, pura e simplesmente não. Onde ele vai fundamentar? Ele dá um jeito e não cumpre. Tá? Se uma ordem que venha de um árbitro determinando uma prisão civil de uma depositária infiel, ele vai cumprir uma ordem de prisão civil de um depositário infiel? Não, o juiz não vai cumprir uma ordem que venha de um árbitro de prisão civil do depositário infiel. Pronto. Depois ele vê que ele vai fundamentar. Então, a gente precisa pensar, né? Tem que ver o conteúdo, tem que ver se é razoável, se saiu da caixinha, né? Aí tudo bem. Mas como regra, e é a experiência que eu tenho, eu um pouco diferente da Débora, a gente já teve alguns casos, diria uns 10, talvez um pouquinho mais de carta arbitral, né? E tirando aquele que eu falei para vocês, que a juíza cumpriu a carta, mas fez a ressalva em relação ao segredo de justiça, os outros foram, assim, muito tranquilos, viu? Muito tranquilos. Ou cumprido pela secretaria, ou cumprido pelo advogado, foi bem tranquilo, não teve nenhum problema, porque eu acho que agora tem uma certa estrutura, mas absurdos eles vão ser sempre, o judiciário está lá para ficar atento a absurdos, né? Daí ele deve intervir, sim. Legal. Débora? Bom, o professor Carvalho abordou os principais pontos. Realmente, faz muito tempo que eu não atuo no judiciário, mas a diferença também que eu sinto, como eu mencionei antes, é que na carta precatória, qualquer vício formal, o juiz simplesmente devolve. Você está lá crente que a carta precatória está sendo cumprida, quando você vai ver, ela já voltou sem cumprimento. E nesse caso, por exemplo, e nos casos que eu tive na Câmara, o juiz não simplesmente devolveu a carta arbitral por um vício formal. Ele pediu para ditar, pediu esclarecimentos, enfim. Foi uma relação muito de colaboração entre o juiz e o tribunal arbitral. E eu acho que também tem casos, além desses que o professor Carvalho mencionou, se, por exemplo, a Convenção de Arbitragem diz que a administração do procedimento é da CCI e a carta está vindo pela Brasil-Canadá, ou se diz que os árbitros têm que ter uma qualificação específica que eles não têm. Então, casos de prima facie falta de jurisdição ou de convenção de arbitragem sobre objeto inarbitrável, acho que seriam realmente os casos que, nesses casos, acho que o juiz nem pediria esclarecimento, devolveria sem cumprimento efetivamente. Assim, acho que realmente no começo, com os ofícios, era muito complicado. A gente evitava a todo custo. Eu acho que nos 15 anos que eu trabalhei com o doutor Maria, a gente não emitiu ofício nenhuma vez, que fazia todas as ginásticas, ofício para o judiciário cumprir. A gente emitia direto e rezava, né? Porque realmente a chance do ofício não ser cumprido pelo judiciário, aí você ficava com uma negativa de cumprimento do juiz, que era um problema adicional para o tribunal arbitral. Era melhor ter a negativa do cumprimento do cartório do Mato Grosso
que a gente teve do que a negativa de cumprimento do juiz. Então, eu acho que realmente a iniciativa de inserir a carta arbitral no nosso sistema é muito positiva e realmente tem funcionado de forma excepcionalmente bem, com muita colaboração. E, obviamente, a gente está falando dos grandes centros, né? Eu não tenho nenhuma experiência e também não tenho notícia de cumprimento de carta arbitral no interior. Não no interior de São Paulo, que eu acho que já está bem avançado, mas em cidades pequenas do norte, nordeste, que podem não estar tão afeitas assim à arbitragem. A Débora acho que levantou uma questão importante, né? Nós estamos no Brasil, né? E tudo pode acontecer. É difícil de imaginar as dificuldades essas que se tenha em outros lugares. E, inclusive, a questão de instituições de fora, que talvez não tenham Tudo bem, se a gente procurar na internet, vocês vão encontrar um modelo de carta arbitral, mas às vezes a instituição lá fora acaba não tendo assim, o conhecimento, a técnica da própria expedição da carta, né? Isso pode criar algum embaraço na comunicação, mas a Débora levantou um ponto importante. Eu acho que tem sido bom e saudável essa comunicação, né? O juiz verificar o que precisa para cumprir. Nesse ponto, a ideia é, olha, a gente tem um meio, vocês têm que conversar. Porque eu também, lá atrás, antes de ter tudo isso, eu lembro que teve uma outra decisão, comentaram comigo, né? Que a pessoa procurou o juízo estatal uma cautelar pré-arbitral. E o juiz extinguiu o processo em julgamento de mérito e falou, não, você que procurou essa tal arbitragem, você que se vire lá, eu não vou fazer absolutamente nada. Se não tem tribunal arbitral ainda, se lá não consegue eliminar porque ainda não formou, isso é problema seu. Então é a mesma ideia, antes corri esse risco, eu não vou fazer nada porque se é jurisdição arbitral eu não vou interferir. Então, a ideia é exatamente mostrar que não, é uma cooperação. A ideia foi colocar no ambiente de colaboração nacional, né? Da jurisdição nacional, mostrar que um colabora com o outro, cada um na sua área de jurisdição, né? Caio, deixa eu só fazer um complemento, que eu lembrei, enquanto o professor falava, que logo que foi promulgada essa lei, o SEBA fez um modelo de carta arbitral e colocou à disposição. Até conversando aqui com vocês, eu pensei que a gente podia até atualizar esse modelo com base na evolução da experiência desses 5 anos para cá, mas a gente acabou tomando essa iniciativa exatamente pensando que, sim, tem muitos centros que não têm experiência, aliás, na época ninguém tinha, mas pensando em contribuir para o desenvolvimento da carta arbitral. No começo, Débora, a primeira carta arbitral não tinha código de distribuição. Não conseguia, não conseguia dar entrada porque não tinha código, né? Da carta arbitral. Daí foi feito um pedido para o juiz distribuidor, falou, opa, é verdade. Mas aí deu certo. Agora tem lá o código carta arbitral. É isso, a superação dessas dificuldades procedimentais iniciais, acho que a gente já dá para dizer que já está num estágio bem mais avançado do que estávamos antes. E eu não sei se foi um convite, Débora, para a gente mexer naquele modelo, mas se foi, está aceito já, viu? Da minha parte, pelo menos, um prazer. Não, eu acho que é uma ideia que eu só tive agora, a gente está justo mexendo atualizando o site, atualizando o conteúdo, e é a gente ter essa carta, né? A nossa finalidade é contribuir com o desenvolvimento da arbitragem, né? Então, acho que a atualização dessa carta, eu já vou colocar o seu nome, do professor Carrali, como candidato à atualização da carta. Vamos ver, estamos à disposição. Muito boa ideia mesmo, né? Muito boa. Dá uma olhada, se tem algum detalhe, né? Isso é muito importante, eu acho que dialoga bastante com a ideia da pergunta, na medida em que é uma cooperação, e enquanto cooperação, é preciso que a coisa seja feita da melhor maneira possível de ambas as partes. E aí, justamente com a popularização da arbitragem, ela está cada vez mais sendo desenvolvida por instituições em todos os cantos do país, ajuda muito essa ideia da procedimentalização para maximizar a efetividade mesmo das cartas e
justamente para evitar que vícios formais ou que esses outros vícios cada vez menos se coloquem à frente do cumprimento de uma carta e evitem, né? Para quem sabe, se a gente for fazer uma reedição dessa conversa daqui a alguns anos, a gente já tenha muito menos exemplos desses de casos menores para dizer que não foram cumpridas. Então, acho que, a não ser que tenhamos mais algum comentário com relação a essa segunda pergunta, eu queria passar para a terceira, que também acho que é um ponto igualmente que vai gerar bastante discussão e é bastante interessante também, porque para esse caso, diferentemente da pergunta anterior, que tinha alguma resposta, pelo menos no artigo 267, ou alguma guia para a resposta, agora a gente talvez esteja falando de um campo um pouquinho mais árido, também sem nenhuma decisão judicial que possa nos guiar. A pergunta é a seguinte: em uma arbitragem estrangeira, portanto com a sede fora do Brasil, pode o árbitro ou a instituição arbitral expedir uma carta arbitral diretamente ao juiz togado brasileiro? Ou seria necessário requerer o cumprimento da medida de cooperação por meio da expedição de uma carta rogatória? Se for viável uma carta arbitral, qual seria o juízo competente para processar essa carta? O juiz federal de primeiro grau competente para a prática do ato ou o STJ? Isso aí, Caio. Essa pergunta a gente já até conversou um pouco antes, mas é uma pergunta daquelas, né, que daria aqui uma tese, um trabalho bem acadêmico para falar sobre ela, inclusive lembrando aí de talvez um pouco material a respeito. Agora, eu lembro o seguinte, falando de pai e filho, né, a gente faz o filho para o mundo, né? A gente faz o filho e depois o filho vai sofrer influência da escola, da academia, dos outros profissionais, dos amigos. Então, assim, ele segue o seu caminho, ele é lapidado pelo seu caminho. Quando surgiu a ideia da carta arbitral, num primeiro momento que isso aconteceu, nós pensamos na carta arbitral como um meio de comunicação, de colaboração, entre os juízos locais. É uma cooperação nacional. Até a sua inclusão no Código de Processo Civil foi no capítulo que fala da cooperação da jurisdição nacional. Foi nesse sentido. E confesso, até porque com a arbitragem internacional, minha experiência na arbitragem internacional, não no direito internacional como todo, mas na arbitragem internacional, até então, naquela época, era menor. Depois ficou um pouco melhor, mas na época não era muito. Mas a ideia foi criar a carta arbitral como meio de comunicação dentro do juízo aqui da cooperação nacional. Esse foi um objetivo. Mas, assim, depois que surgiu essa ideia da carta arbitral, algumas pessoas têm comentado mesmo da sua utilização. Aí eu fui, por acaso também, no final da redação, no finalzinho dos detalhes do Código de Processo Civil, eu fui convidado também para dar alguns palpites na parte de homologação de sentença estrangeira. Porque até então eu estava trabalhando um pouquinho com essa parte de homologação de sentença estrangeira, né? Não em arbitragem, mas geral, e fui convidado para dar alguns palpites sobre esse ponto também. E eu lembro que a redação que nós tínhamos na época da lei, do projeto do Código de Processo Civil sobre essa parte, estava um pouco ruim, mereceria alguns ajustes. Por exemplo, ele falava mais da homologação de sentença estrangeira, mas falava pouco da decisão, de decisões interlocutórias, que é o EZ4, né, que é necessário. E ainda mais do que isso, ele não ressalvava muito os tratados, as convenções que nós temos. Daí nós fizemos a sugestão de efetivamente criar um modelo de homologação de sentença estrangeira, de homologação de decisão estrangeira, em que nós temos homologação de sentença e o EZ4 para decisão, falando de sentença judicial. Na época, nós queríamos colocar isso em primeiro grau, isso que eu comentei um pouquinho antes entre nós, né? Queríamos colocar isso para que fosse cumprido diretamente pelo juiz de primeiro grau, quando viesse uma carta rogatória ou uma sentença estrangeira, e fosse direto direcionada para a Justiça Federal. E que, se houvesse impugnação, daí sim, competência exclusiva do STJ para apreciar a impugnação. Não passou, nós tivemos um evento, comentei também na própria CIESP e Fiesp, nós tivemos um evento aí, na época de projeto ainda, que era uma ideia, não passou. Bom, mas nós tínhamos um desafio. O que fazer? Então, mantém
tratado, convenções internacionais e tratados, isso ficou bem claro, que antes eu tinha uma dúvida, isso foi mantido. E depois, decisão interlocutória, então, exequatur, e sentença, homologação de sentença estrangeira. E nós fizemos uma ressalva. Por quê? Porque até então já tinha a carta arbitral, né? Eu já tinha trabalhado na carta arbitral, mas fizemos a ressalva no 960, parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado em lei, sempre, porque essa a preocupação, Débora, você vai comentar depois de tratados, se nós temos alguns que dispensa passar pelo STJ. Então, respeita-se tratado. Um tratado hoje pode resolver como vai fazer um cumprimento de uma decisão arbitral. Aplicando subsidiariamente o disposto desse capítulo. Vale dizer, ou tratado, ou convenção internacional, ou esse capítulo. E esse capítulo é o quê? Rogatório, homologação de sentença estrangeira. Então, eu não colocaria a ideia de carta arbitral, não era direto, mas passar pelo STJ com um exequatur. Então, teria um exequatur de uma decisão arbitral estrangeira por esse modelo que nós tivemos no Código. E vocês vão falar, mas por que precisa? Porque no passado chegou-se a sustentar que decisão arbitral, não sentença, sentença é homologação, sentença estrangeira normal, mas chegou-se a sustentar que decisão arbitral estrangeira não tinha como cumprir no Brasil. Falava-se, inclusive, que a decisão seria pelo mesmo modelo que uma homologação de sentença estrangeira, e não um exequatur, e não uma rogatória, né? Então, nós falamos, vamos resolver, vamos falar que essa decisão arbitral, ela é internalizada através de carta rogatória. Então, esta que foi a ideia, misturando aqui com o que veio lá atrás, e não direto. Então, depois vem o artigo, o parágrafo 1º do 962, fala, execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira, concessiva de medida de urgência, ter-se-á por carta rogatória. Então, esse é o modelo, carta rogatória. Quer seja ela arbitral, que o parágrafo 3º lá em cima fala, ou quer seja ela judicial. Então, entra como rogatória, depois do exequatur, que se determina a coisa. O quarto é para determinar o cumprimento, daí que viria. E ainda uma outra questão. Se quisesse, e aí também eu tive participação nesse dispositivo pelo meu histórico, a gente vai ficando velho, a gente tem histórico em vários caminhos, em várias áreas do direito. Por exemplo, eu comecei com processo, não sei se vocês sabem, mas minha vida acadêmica, mais de 30 anos, foi iniciada em processo civil, depois que eu mudei para civil e arbitragem. E no civil passei por família. Aí, olha só, tem uma previsão em que nós temos a exceção para a situação do divórcio. Então, nós abrimos uma exceção no Código para falar da decisão do divórcio. Estou procurando aqui. Não estou achando, mas tem uma exceção específica que trata de divórcio aqui. Parágrafo 5º do 961. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independente de homologação do STJ. Ou seja, isso foi debatido na época, mas entendeu-se que a sentença do divórcio, sim. Por quê? Porque o Japão, por exemplo, ele tem regras de divórcio administrativo. Então, admite-se... Enfim, nós pensamos, a exceção era essa, mas a arbitragem nós colocamos aquele artigo, parágrafo 3º, né, que fala a decisão arbitral seguirá o mesmo que uma decisão judicial. Tá? Então, a opção, no primeiro momento, de estruturação, era o que a gente tinha, porque a gente tinha a resistência de outras pessoas. A gente mandava propostas, vinha a proposta e falava, não, isso não dá. Mandava outra proposta, vinha a recusa. Não, isso é exagerado. Então, diante das resistências que nós tivemos, o modelinho que nós criamos foi esse, nesse momento. Carta arbitral, cooperação nacional, arbitragem de fora, passa pelo exequatur, se for decisão, passa por homologação de sentença estrangeira, se for sentença, se for um provimento definitivo. Então, essa aqui é a estrutura. Mas eu confesso a vocês que eu teria simpatia de ter uma carta arbitral também direto de fora. A gente teve essa resistência. Mas quem sabe doutrina, jurisprudência, o STJ pode falar, se o STJ falar, olha, isso não precisa,
cumpra-se direto, está perfeito, né? Afinal, é ele que vai fazer essa interpretação, não nós. A gente colocou o que tinha, o que era possível o sistema nas normas na época, né? Mas a interpretação pode ser adaptada. É interessante, até só antes de passar a palavra para a Débora, um breve comentário. Houve há algum tempo um evento, um dos episódios do Hard Talk, que foi com o ministro Sanseverino e com a doutora Andréa Galhardo, e eles comentaram também com esse viés talvez mais favorável, embora reconhecendo a ausência de previsão específica, que isso realmente pudesse ser feito em alguma medida, né? Ambos, na verdade, o ministro Sanseverino disse que não havia se deparado ainda com essa hipótese, e a doutora Andréa comentou que um colega das varas empresariais de arbitragem do Fórum Central de São Paulo já havia se deparado e dado cumprimento. Então, claro, a gente não tem maiores detalhes, mas não deixa de ser uma manifestação de duas instâncias do judiciário se mostrando, pelo menos em tese, favoráveis a essa possibilidade. Perfeito. Tomara que siga assim. Em relação a esse ponto, eu teria assim, só dois comentários antes de falar do protocolo de Las Lenhas, que em que medida a gente não teria, antes de dar esse passo de forma definitiva, ajustar essa nomenclatura de sentença parcial e ordem processual, porque não adianta chamar a ordem processual a sentença parcial de ordem processual, que ela não vai mudar, né? Você pode chamar lá do que ela quiser. Se for uma decisão definitiva de jurisdição sobre aquele ponto, ela não vai passar a ser uma ordem processual, né? Então, se você excluir ou mantiver uma parte, ela é uma decisão definitiva. Ela não vai ser reanalisada. Embora a gente possa dizer que ela vai ser reavaliada depois, ela é uma decisão definitiva. E aí também, enquanto a gente estava conversando antes do nosso debate aqui, eu fiquei pensando se também não foi esse o motivo um dos motivos que levou a CCI a chamar a decisão do ato de emergência de ordem, né? E não de decisão ou de sentença, porque aí você pelo menos dá uma cara de que não é uma sentença, evitando a homologação. Mas indo agora para o... Então, o protocolo de Las Lenhas, ele trata da extraterritorialidade dos laudos dos países que fazem parte do Mercosul. Então, os Estados-membros são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e os membros associados Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Tem um caso muito interessante que eu participei, que não era de carta arbitral, então nesse caso estaria dispensada a homologação ou a carta rogatória. Tem um caso que até enquanto a gente estava conversando, eu pesquisei para ver se ele era público, de um caso de uma sentença proferida na Argentina, então as partes são Mercovia e Comissão Mista Argentina-Brasileira, que as partes optaram pela homologação da sentença por segurança jurídica. Então, o processo é o SEC 10432. Se vocês tiverem curiosidade de olhar, vocês vão perceber que, embora seja uma sentença proferida no âmbito do Mercosul e pelo protocolo de Las Lenhas fosse dispensável a homologação, a Mercovia optou por homologar, por envolver, então, essa comissão mista envolvendo estados, né, para ter garantia de execução. Então, acho que esse ponto é super difícil, acho que o professor abordou com maestria, então eu vou me abster de futuros comentários sobre essa parte. Mas eu acho muito importante isso, Débora, que você colocou, bem pensado mesmo. Não é o nome que se dá ao documento que vem lá de fora, né? Tem que efetivamente olhar o seu conteúdo. Tem que ver o que diz o conteúdo e, com base no conteúdo, que tem que ser feita a deliberação. Esse tipo de coisa o juiz tem que olhar. Tem que olhar. A gente está falando aí o que o juiz tem que olhar nessas ordens, nessa carta rogatória, na sentença, ele tem que olhar.
Porque se tiver uma falha dessa, ele tem que identificar no conteúdo da decisão mesmo, né? Porque dentre os árbitros, né, começou a ter um movimento, vamos dizer assim, de chamar tudo de ordem, porque aí você evitava uma anulatória no meio do procedimento, ou a gente não dá, porque teve uma época que as pessoas ficaram congeridas a sentença parcial, aí não se dava sentença parcial em nenhuma hipótese, ou se desse, chamava de ordem para evitar. E eu acho que esse movimento funcionou durante um tempo, agora estão todos mais atentos, né, a esse tipo de manobra terminológica, vamos dizer assim, né? Claro, e é uma decisão que está também super acalorada no âmbito da doutrina internacional, especialmente no que diz respeito às medidas de urgência, né? Então, se uma tutela de urgência deferida por um tribunal arbitral numa hipótese internacional, se ela tem, por natureza, né, uma característica, ela tem a natureza de uma sentença arbitral parcial, ou se ela tem uma natureza de ordem. Isso varia de jurisdição para jurisdição, e está gerando diversos questionamentos, porque isso vai interferir em questões elementares, como, por exemplo, se a Convenção de Nova York vai se aplicar a uma medida de urgência concedida pelo tribunal. E aí é exatamente na linha do que a Débora estava comentando, se ela é dada como sentença parcial, não há nem que se discutir do seu cumprimento mediante carta rogatória ou carta arbitral, ela vai ter que ser homologada, porque natureza de sentença possui. Então, isso também é muito importante de ser analisado quando se estiver diante de uma decisão interlocutória a ser executada. Se, por exemplo, a autoridade brasileira, perante a qual vier a ser distribuída essa carta arbitral, essa carta rogatória, entender que, na verdade, se trata de um provimento com natureza de sentença, pode ser que negue o pedido de exequatur por entender que a via eleita não é a via adequada, né? Que, na verdade, deveria estar se sujeitando a um pedido de homologação de sentença estrangeira direto no STJ. Isso mesmo. E para finalizar, se não tiver algum outro comentário, tem uma pergunta da nossa plateia, do Vinícius, perguntando se a interação entre os tribunais arbitrais e os juízes estatais em outros países funciona melhor ou pior do que no Brasil, e se tem alguma ideia, algum exemplo que a gente possa trazer. Eu vou até adaptar um pouco, professor, para perguntar se na época do grupo de pesquisa foram considerados instrumentos ou modelos estrangeiros, em que medida isso influenciou a redação da carta, que, por natureza, se assemelha muito, um pouco dentro, claro, feitos todas as ressalvas que a gente falou, a carta precatória, que é um modelo brasileiro mesmo, né? Então, queria entender em que medida modelos internacionais tiveram, eventualmente, influência nisso, com comentários também abertos à Débora, naturalmente. Caio, a ideia, como você colocou, foi aproximar de carta precatória mesmo. O nome, o modelo e os requisitos, os mesmos requisitos, então foi aproximar a uma carta precatória. Nós chegamos a fazer um levantamento muito rápido de como seria lá, e não encontrei nenhum modelo, não. E, na época, eu tive a oportunidade de estudar pós-doc em Salamanca, e há muito tempo já faz mais de um bom tempo. Mas, na época, eu cheguei a falar com o professor de lá, se tinha algum modelo. E ele falou, não. Eu falei, mas como é que se comunica aquilo? Ele falou que lá é muito simples, inclusive tem uma outra característica. Eles cumprem-se muito fácil uma decisão arbitral. E o Brasil tem uma característica totalmente diferente aqui, que é imenso. Aqui nós temos... Eu não diria que nós temos mais Câmara Arbitral no Brasil do que na Europa inteira, mas talvez a Débora possa falar isso. Mas se bobear, está quase, viu? Porque aqui no Brasil, se for olhar, tem mais de 100 instituições arbitrais. Não estou falando de São Paulo, estou falando do Brasil, né? E Portugal conta-se nos dedos, na Alemanha conta-se nos dedos. Então, acho que são características que talvez levem a nós termos algumas questões que lá eles não têm. Então, mas eu não sei, eu confesso que a única consulta que eu fiz foi para esse professor amigo, ele falou, não, aqui não temos nenhum modelo, a gente pede, automático, é encaminhado e eles atendem, né?
E, então, e outra, eles têm uma cultura de arbitragem há muito tempo. Então, lá um juiz não vai falar que é essa tal de arbitragem e mediação que eu não sei do que se trata, né? Provavelmente o juiz, quando aparece, agora no Brasil já está superado, mas quando aparecesse alguma coisa dessa, ele ia saber, já ia ter todo um histórico, acredito eu. Mas a cola, o recorte e cola foi da carta precatória, tá? O recorte e cola com ajustes foi da carta precatória, não foi nenhum modelo internacional, não. Débora, não sei se tem alguma experiência. Não, eu não tenho, mas eu imagino que em países que são favoráveis à arbitragem, né, como França, Alemanha, Estados Unidos, em parte, tenham modelos de cooperação que funcionem bem. Imagino até que Estados Unidos, Reino Unido, tenham modelos até mais simples de cooperação que aqui, porque todo o sistema, né, tende a ser mais simples. Eu até um ponto para a pesquisa, essa questão no Reino Unido, que costuma, embora seja favorável à arbitragem, costuma intervir mais no mérito, né, das decisões do que os outros países favoráveis à arbitragem, mas realmente não tenho nenhuma experiência. Quem sabe o Caio, que trabalha hoje em Nova York, possa contribuir respondendo essa questão do Vinícius. Claro, não tem de fato uma previsão específica. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Federal Arbitration Act não trata especificamente, não chega a tratar especificamente da forma de ocorrência de cooperação, por exemplo, no sentido de instrumentalizar um mecanismo, como é justamente o caso da carta arbitral. E acho que é justamente por isso que ela está sendo tão louvada na doutrina brasileira, porque de fato, a Débora ressaltou o receio na época, quando era o ofício, de expedir, por ter o receio de uma resposta negativa, e o próprio ofício ele não era uniforme, por definição, porque cada tribunal, cada árbitro e cada câmara ia expedir esse ofício de uma forma diferente, né? E aí, consequentemente, a carta vem para uniformizar e eliminar esse problema. Daí o fato de ser tão louvável. Me lembro de alguns outros exemplos, mesmo antes da existência da carta arbitral, era unânime na doutrina que o mecanismo apropriado era, de fato, o ofício. E aí me lembro, lendo o livro do professor Carmona a respeito disso, que ele, inclusive, menciona que era da mesma forma que acontecia, por exemplo, na Itália. Então, me parece que a informalidade ela vige para esse tipo de medida de uma maneira geral. Acho que poucas legislações foram específicas, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, no sentido de dispor sobre um instrumento específico de cooperação. A própria lei modelo também, quando prevê hipóteses de cooperação, e até onde me constam os dispositivos do Código de Processo Civil francês que tratam das medidas de apoio, ele simplesmente impõe o dever do Poder Judiciário de fazer a cooperação e de ajudar, mas não a forma de instrumentalização desse dever, como aconteceu no nosso caso com a carta arbitral. Então, se a gente não tiver nenhum comentário adicional, eu vejo que me parece não temos mais nenhuma outra pergunta. Só antes de realmente passar para o encerramento, queria saber se tem algum comentário, alguma questão adicional de vocês, professor Carrali e Débora, acrescentar? Não tenho não, só renovar que assim, nós estamos numa fase ainda de teste, né, entre aspas, de experiência da carta arbitral. Certamente virão algumas polêmicas, alguns outros debates, como esse do direito internacional, mas o que se tem sempre que pensar é colaboração. Tem que pensar o que fazer para resolver, porque o judiciário ele tem que saber, ele não está atendendo, que era uma ideia do passado, né? Ele não está atendendo o árbitro, ele não está atendendo a Câmara Arbitral, o Tribunal Arbitral. Nós tivemos a cautela de falar que é uma solicitação do árbitro, né? A gente tem que saber que ele não está atendendo o tribunal, a Câmara, a Secretaria, ele está atendendo o jurisdicionado, né? Ele está atendendo a parte que tem direito a uma tutela. Essa tutela
declaratório, de reconhecimento do direito, é na arbitragem, mas de intervenção no mundo empírico, essa tutela precisa do judiciário, então ele tem que ter essa ideia, olha, nós estamos fazendo alguma coisa em prol da parte, em prol do jurisdicionado, em prol do cidadão, da pessoa, né? Então é só entender e a melhor maneira de atender esta pessoa que é o jurisdicionado, né? E por isso que a gente teve esse tato de criar um modelinho de solicitação, de pedido de cooperação e cooperação mesmo, né? Com esse objetivo. Então, essa tem que ser a ideia, esse tem que ser o objetivo. O que fazer para atender a parte, o jurisdicionado. Então, trabalhar com esse foco, né? Professor Carralho, eu acho que a gente já tem, além dessa questão internacional, a gente já tem o desafio que eu estava até abrir aqui nesse meio tempo o modelo de carta arbitral, esse que eu, de 2017, que eu mencionei, que a gente pediu a cooperação no terceiro, na qual a gente pede o segredo de justiça para o judiciário. Então, e aí, está escrito segredo de justiça, aí tem uma nota de rodapé escrita ao fundamento do segredo de justiça, porque esse é um desafio não só para as cartas arbitrais. Eu acho que nessa época o desafio ainda nem existia, foi mais uma precaução. Mas o desafio hoje de alguns juízes da vara empresarial considerarem que não cabe o segredo de justiça, ou pedem para que se esclareça, tem que estar previsto expressamente na convenção a confidencialidade, para que, se não está na convenção de arbitragem, eles interferem, né? Então, eu acho que tem essa questão que também cabe todo um arbitróx com os próprios juízes para entender esse posicionamento deles. E, por fim, eu trouxe uma observação, eu encontrei uma observação do Carmona, dessa questão de arbitragens internacionais, na qual ele sugere que seja inserido no termo de arbitragem, na ata de admissão, uma referência à possibilidade de se executar uma sentença via carta rogatória, executar uma decisão interlocutória. Eu não sei se isso muda alguma coisa, mas já é mais um fundamento para solicitar essa providência. Claro, esse ponto até me parece interessante, tem algumas discussões justamente de pessoas preocupadas em instrumentalizar a possibilidade de uma carta arbitral advinda de um tribunal estrangeiro, que é ao caso de as partes preverem na convenção de arbitragem que os árbitros podem proferir decisões fora da sede. Então, por exemplo, num caso como esse, uma sede estrangeira, imaginando que as partes vão realizar a audiência no Brasil, o tribunal arbitral já está no Brasil para audiência e dias antes precisa expedir uma ordem de condução coercitiva de uma testemunha que se recusou a participar. Em princípio, essa decisão vai ter sido proferida no Brasil já, né? Com autorização que as partes conferiram ao tribunal arbitral de poder proferir decisões fora da sede. Então, tem alguns autores que defendem que nessa hipótese específica haveria a possibilidade de esse tribunal arbitral expedir uma carta arbitral direto para o juiz brasileiro. Mas é muito boa essa ideia, achei. Sim, o que temos que concordar que faz bastante sentido, especialmente nesse cenário prático que eu coloquei, né? Porque ajuda a visualizar o quão oneroso teria que ser fazer o tribunal que já está no Brasil para conduzir a testemunha ter que fazer uma carta rogatória via STJ, quer dizer, ia ser um pouco... Então, parece uma alternativa interessante. Esse modelo, sim, Caio, isso agora eu entendi, porque colocar no termo que pode ser feita uma ordem direta lá, cumprida aqui, isso não resolve, na ata de admissão, tudo não resolve. O que se faz é exatamente isso, já tinha comentado mesmo, tinha esquecido agora, mas é esse lado. Traz, e a decisão é proferida no Brasil. Se a decisão é proferida no Brasil, mesmo que seja por um tribunal de fora, segue a mesma ideia de sentença estrangeira ser fora, sentença nacional ser proferida aqui. Então, um tribunal formado pela CCI, uma arbitragem envolvendo a Espanha e uma empresa brasileira, mas que venha proferir uma sentença no Brasil, que a sede da arbitragem é no Brasil, não precisa homologar. Alguns fazem isso, inclusive, né? Faz arbitragem CCI no Brasil ou de outras, enfim,
Agora, a ideia de decisão seria a mesma coisa. Se eu legitimar uma decisão como sendo decisão brasileira, resolve esse impasse, né? Eu já vi esse tipo de discussão e para efeito de tutelas de urgência mesmo. Você falou de testemunha, você contou o caso esse eu não conhecia, de um caso de ouvir a testemunha e pedir a ordem processual aqui, um cumprimento de uma carta arbitral para intimar. O que eu vi era um pouco diferente, é que as medidas cautelares seriam adotadas aqui, porque daí o cumprimento da medida cautelar com sede no Brasil seria automático. Então, essa que era a questão, a ressalva que foi feita. Se cautelares seriam apreciadas, então, fora da sede do processo principal, mas a cautelar seria na sede onde ela teria que ser cumprida, exatamente para facilitar a sua efetivação. Então, nesse sentido que eu tinha visto, eu achei bem interessante e aí eu acho 100% válido. Então, se a gente deslocar para o Brasil uma apreciação de uma cautelar, ou de busca e apreensão, uma cautelar de bloqueio de contas, uma cautelar de alguma suspensão de alguma ordem, ou de alguma de encaminhamento de alguma mercadoria, de despachar uma mercadoria no porto, de reter uma mercadoria, enfim. Se eu deslocar para cá a sede da tutela provisória de medidas de urgência, resolveria. E foi nesse sentido que eu tinha visto uma discussão, também é discussão acadêmica, isso nós discutimos no pós-graduação. Mas eu achei bem interessante, que é nessa linha do que você falou. Claro, acho que é um pouco da adaptação que a criatividade do advogado e da doutrina vão proporcionando, né, nesse debate que é bastante acadêmico, mas também com impactos práticos absolutamente relevantes a julgar por todos os exemplos que a gente trouxe, que são coisas que impactam diretamente no bom fluxo, no bom transcurso de um procedimento arbitral. Acho que a gente vai ter que repetir essa discussão daqui a algum tempo, talvez com um pouco mais de clareza nos posicionamentos, para ver se os nossos exercícios de futurologia foram aceitos ou como é que isso se desenvolveu. Já fica, desde já, aqui a minha disponibilidade para a gente repetir isso e seria um prazer. Prazer é nosso. Alegria nossa. Isso. Vou também fazer a sugestão para o pessoal sobre um Arbitalks com alguns juízes, como a Débora sugeriu, para tratar desses pontos. E, por fim, não havendo mais nenhum comentário e estou checando aqui nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Mais uma vez, é um prazer ter estado aqui com o professor Carrali, com a Débora, para discutir esse tema e todos esses desenvolvimentos super interessantes a respeito dele. A próxima edição do Arbitalks, claro que vai ser divulgado, mas já fica aqui uma chamada, vai ser sobre arbitragem e agronegócio, com o Marcos Reis, a Letícia Badawi e o moderado pelo Fernando Lula. Então, abro para eventual consideração final da Débora e do professor, mas, de minha parte, de novo, reitero o agradecimento pela presença de todos. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos os nossos ouvintes e agradecer ao Caio e ao professor Carrali pelo tanto que eu aprendi nesse nosso debate, foi extremamente interessante. Obrigada. Também aqui quero agradecer a todos vocês, Caio, com colocações interessantíssimas, a Débora, digo mesmo, aprendemos bastante com sua experiência, também nesse ponto, agradeço à instituição, a pessoa da Lilian, agradeço a Camila também, que estende o nosso abraço ao Cláudio, e fica aqui, principalmente ao final, agradecimento a todos vocês que se interessaram por debater esse tema que é tão novo, e que, embora talvez não tenha tanto material a respeito, é muito gostoso de pensar a respeito dele, pensar no que pode ser desenhado para melhorar o que nós temos hoje. E acho que está indo num bom caminho, viu? Estou bem contente, aliás, não só o cumprimento da carta arbitral, mas é uma impressão, uma percepção que eu tenho que, felizmente,
o judiciário está valorizando bastante a arbitragem. A gente teve no passado talvez alguma resistência, né? Mas hoje, felizmente, o judiciário prestigia bastante a arbitragem, o que é muito bom para nós que estamos nessa área, ver esse reconhecimento como uma jurisdição mesmo, como uma forma de solucionar conflitos que está indo muito bem, né? Então, agradeço a todos vocês. Caio, devolvo a palavra. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos mais uma vez e nos vemos na próxima edição. Isso aí. Abraço a todos vocês. Abraço.